Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria te encontrar aqui para podermos seguir caminhando no estudo da obra do grande evangelista São Lucas. Damos seguimento. Como foi? Como foi esses dias? Conseguiu ler as parábolas da misericórdia, o capítulo 15? Como é que foi a sua experiência? Com certeza foi ótima, né? Cada vez que a gente toca a Sagrada Escritura e deixa-se ser tocado por ela, com certeza a gente fica habitado por essa presença de Deus que se revela através da Sagrada Escritura da Bíblia. Hoje vamos tratar, nesse encontro, nesse momento, vamos tratar de algumas particularidades do Evangelho de São Lucas. Algumas coisas que nós não encontramos nos outros evangelistas. Primeiro, uma das particularidades é a parábola do bom samaritano. Já tratamos dela em um outro momento, mas hoje vamos olhar para ela numa outra ótica, de um outro jeito, talvez. Mas sempre nessa dimensão da misericórdia. Da misericórdia. No capítulo 10, versículo 29, ali trata a parábola do bom samaritano. Só que o que é importante nós entendermos que Jesus não conta parábolas por contar. Jesus não é um bom contador de história, as pessoas se reúnem e dizem, conta uma piada para nós aí, conta uma história. Não. Cada vez que Jesus conta a parábola, a história, ele está querendo ensinar algo. Jesus está ensinando, está instruindo, está passando conhecimento, está fazendo com que a pessoa tome consciência. Uma boa história tem essa capacidade. Eu gosto muito de histórias, né? Não é à toa que de vez em quando alguém me dá um livro de presente com histórias. Quer me agradar, me dê livros de histórias, parábolas, contos. Eu gosto. Isso me ajuda a compreender a vida e também ensinar outros, né? Eu gosto disso. Mas a parábola só por si não resolve muito, ela nos leva a refletir. E é isso que Jesus faz. E sempre antes dele contar uma parábola tem um fato. Algo aconteceu. E aqui a passagem começa no versículo 25. Estamos em Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus em prova, perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como o lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. E a teu próximo como a ti mesmo. Falou bem. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: E quem é o meu próximo? E a partir dessa pergunta, Jesus então vai contar a parábola. Ele diz: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-a sobre a sua montaria e o levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastardes a mais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo dele? Ou melhor, o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo.
A parábola da misericórdia é exclusiva de Jesus. O homem que aborda e que faz as perguntas não é a exclusividade de Jesus. Você pode pegar Mateus e Marcos e está lá. Mas a parábola é. Eu costumo brincar que às vezes a gente vai ensinar as coisas para as pessoas e as pessoas têm dificuldade de entender e alguém vai dizer assim, quer que eu desenhe? Jesus, ele desenha. E a parábola da misericórdia é um grande desenho. Ou melhor, a parábola do bom samaritano é um grande desenho, é uma obra, né? Uma obra belíssima, que surge a partir de uma pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi assaltado, quebraram ele todinho, roubaram tudo e o deixaram caído. Os padres antigos interpretam essa misericórdia, ou melhor, essa parábola, como a história da salvação. O homem que ia é a humanidade. A humanidade. Os ladrões, o pecado, o mal, o diabo. Ele vem para matar, roubar, destruir. Esse homem pecou, caiu, está no chão. Vem o sacerdote, o levita, deram a lei, os profetas, o Antigo Testamento, não foram capazes de fazer muita coisa para aquele homem. O sacerdote não ajudou por quê? Porque ele não podia tocar o sangue, senão ele ficava impuro. O levita não tocou por quê? Porque não podia tocar o sangue, senão ficava impuro. Nenhum pôde fazer nada para salvar aquele homem, a humanidade caída. Agora vem um samaritano, e aqui o samaritano é uma personificação do próprio Jesus, que vem pelo mesmo caminho, que encontra o homem caído. Primeiro, deita vinho e azeite. É importante para nós o que representa o vinho. O que representa o vinho? O vinho é o sangue de Cristo, né? O azeite, força, unção. Força, unção. Primeiro, Jesus derrama o seu sangue para curar o homem daquele mal que ele tinha sido contaminado, que não podia sair por meio. Se podia sair sozinho, por meio das suas próprias forças, sozinho. Derrama o óleo, o elege. Esse homem foi eleito, foi escolhido. Deus o escolheu em Jesus Cristo, a raça humana. Depois o coloca na sua montaria, a sua cruz, né? Leva-o a uma hospedaria, e a hospedaria aqui significa a própria igreja. E deixa a igreja o homem, os 2 denários, 2 moedas. Dá a ela o batismo e a Eucaristia, a força necessária para que ela continue conduzindo, salvando, cuidando desse homem, até que ele volte para pagar a ela tudo aquilo que ela gastou a mais. Que belíssimo, né? Olhar essa parábola a partir de um olhar dos primeiros padres da igreja e ver tanta coisa bela. Agora, o final, que é mais interessante. Tá, quem foi o próximo desse homem? Porque a primeira pergunta era, quem é o meu próximo? E aí ele vai dizer, o próximo dele é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faz o mesmo tu, vai. E age com misericórdia, porque para Mateus, felizes são os perfeitos com o Pai. Para Lucas, felizes são os misericordiosos como o Pai. Então, vai e age de misericórdia você também. Quer ser o próximo do outro? Quer salvar? Quer ser instrumento de salvação? Quer ser igreja? Haja com misericórdia. A parábola do bom samaritano é uma exclusividade do evangelista Lucas. Bacana, né, gente? Quanta coisa bacana. Eu me encanto com tudo isso. Outra exclusividade do evangelista Lucas é a passagem que nós já tocamos. Lucas 7,
do 11 em diante. Lucas 7, do 11 em diante. A ressurreição do filho da viúva em Naim. Quando a gente trata de estudo bíblico, não é certo a gente dizer que Jesus ressuscitou as três pessoas, né? A filha de Jairo, o filho da viúva e o Lázaro. O que se diz é que a gente deve dizer que ele devolveu a vida, reavivou, deu a vida novamente, deu uma nova chance de viver. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão viver mais um tempo, mas vão vir a morrer de novo, porque ninguém fica para semente. O único que ressuscitou de verdade foi o próprio Cristo. Ele ressuscitou de verdade, não morre mais, é o vivente. Essas pessoas não, elas ganharam uma chance, uma nova vida, como tantos outros, né? Eu tenho um irmão que, no tempo da Covid, ele ficou em coma, né? Ficou entubado por 50 e poucos dias. E Deus deu a ele a chance de viver de novo. No fundo, mantiveram a vida, porque ele já tinha morrido. Se tivesse tirado os tubos, a ciência, a tecnologia não tivesse entrado para segurar enquanto o organismo reagia, ele tinha morrido. Então ele ganhou uma nova vida, uma nova oportunidade de viver. E quantos que a gente encontra assim? Mas hoje meu irmão tem 64, então vamos dizer que ele viva mais uns 30, mas depois ele vai vir a morrer, né? Assim também Jesus deu a vida àquelas pessoas. Claro, os sinais vitais delas já tinham parado, como do meu irmão também, se tivesse tirado as máquinas, tinha parado. Isso é óbvio, né? Se tivesse deixado ele em casa, sem levar para o hospital, ele tinha parado ali. Lógico, aqui, com o auxílio da ciência. Lá o próprio Cristo fez isso. Ele fez isso, por sua própria força. Mas, voltamos ao que é o nosso estudo. Embora tudo isso seja importante, a gente vai aprendendo, né? Alguém dizia esses dias, Diácono, eu gosto de fazer estudo bíblico porque a gente aprende nas entrelinhas, essas saídas, essas coisas que o Senhor traz, isso faz com que a gente aprenda. E realmente esse é o intuito. Se você quer estudar, só estudar, e você pega um livro, tem muitos livros hoje que você pode ir estudando, sublinhando, anotando, e realmente é necessário. Aqui, no fundo, é um despertar para que você faça aquilo, porque realmente a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar, mas aqui é um despertar. Eu gosto de fazer um pouco isso, né? Com um pouco de molho, um pouco de chocolate, adoçar um pouquinho, né? E assim a gente vai crescendo e vai criando gosto, criando vontade, criando coragem para adentrar o estudo da Sagrada Escritura. Mas voltamos. A passagem da viúva é algo próprio de Lucas. Nós não vamos encontrar nos outros evangelistas. E diz assim: no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com a mulher, disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Jesus disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse texto, essa passagem, é coisa de Lucas. Por quê? Porque ele tem uma intenção de falar sobre. Nós sabemos já que ele fez as pesquisas. Ele pesquisou. E entre alguém dos que ele pesquisou para escrever, contou esse fato. E esse fato chamou a atenção dele para poder escrever. E ele escreveu. É interessante isso porque
os evangelistas, eles não têm a intenção de explorar tudo aquilo que Jesus fez. João, lá no finalzinho do seu relato do Evangelho, pelo capítulo 20, ele vai dizer, se fosse escrito tudo que Jesus fez, não haveria livro no mundo para conter. Mas estes fatos foram escritos para que tu creias em Jesus e, crendo, tenha a salvação. João, que foi o testemunho ocular, viu tudo, nem ele quis escrever tudo. Então, provavelmente, muita coisa passou sem que ninguém visse. Mas, se a gente vai pegando dali, de lá, vai compondo uma história maior. E, claro, diante disso, que a gente vai dizer que nem tudo está escrito, alguém vai dizer, mas, diácono, quanta coisa bonita que a gente devia saber sobre Jesus e a gente não vai saber nunca, porque ninguém escreveu. Eu uso a história de um padre que pregava em cima daquela passagem de João e a mulher na assembleia disse, mas padre, que pena, né, que faltou tanta coisa a ser escrito, se nós soubéssemos de tudo. Ele disse, bom, se tem os 4 evangelhos com tanta coisa e nós não conseguimos viver, ainda é pouco, e nós não conseguimos viver, imagine se tivesse mais. Deixa assim, tá bom assim, por hora nos basta isso, nos apliquemos a viver. Mas o que é interessante é que Lucas traz essas coisas que os outros não trouxeram. Por quê? Porque aqui está estampado a sua temática, tanto quanto na do bom samaritano. A misericórdia. A misericórdia com quem? Com a viúva. Hoje, se a gente olhar no mundo de hoje, uma viúva, uma mulher, quando ela fica viúva, se o marido tinha um bom emprego, tinha bons empreendimentos, ela fica bem, né? Eu costumo dizer coisa minha, né? Às vezes, em alguma situação, ela olha e diz assim, já vai, graças a Deus. Fica mais um pouco, Deus me livre, né? Porque, às vezes, né, ela cumpriu a missão dela, foi fiel. Ela vai ficar assistida, vai ficar a saudade, o vazio, a ausência, é claro, a gente entende isso, né? Mesmo que o diácono brinque aqui, mas é uma brincadeira. Mas vai ficar o vazio. Porém, ela tem segurança para continuar a vida. A viúva, ela perdeu o marido, ela era viúva. Então quer dizer que o marido dela tinha morrido. Agora ela tinha um único filho. O filho, para uma viúva naquela época, era a esperança da mãe. Porque ele iria trabalhar, iria negociar, e se tinha algo deixado para o seu pai, era ele que iria continuar. Agora, se ele morresse e essa viúva não tivesse nada no nome dela, a parentela do viúvo podia requerer a herança. E aí ela cairia na rua e ela ou ia pedir esmola. Se um irmão do marido dela se encantasse com ela e quisesse casar com ela, talvez até iria casar por amor, talvez ela iria ser submissa às outras mulheres, porque é uma realidade daquele tempo. Há muita coisa em jogo aqui. Então ela não simplesmente perdia um filho, mas ela perdia a sua esperança. Ou ela ia viver de esmola, ou ela ia se prostituir. E aqui Jesus se compadece da mulher e, restituindo a vida ao filho, restitui a ela a esperança. Então, quanta coisa bonita está por trás dessa passagem única que Lucas viu, soube e colocou aqui, que eternizou nas linhas do seu evangelho. Outra passagem, Lucas 14, versículo 1. É coisa só de Lucas, nós não vamos encontrar nos outros. Há muitas curas nos outros, mas essa aqui não. Capítulo Lucas 14, versículo 1. Jesus entrou num sábado em uma casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus e disse, é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse, qual de vós, que se lhe cair um jumento ou um boi num poço,
não tira imediatamente, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado. A isto nada lhe podiam replicar. O que é interessante para nós nesse contexto? Lucas descreve a doença, um hidrópico, alguém que tem a chamada barriga d'água, né? Por que ele descreve? Porque ele é médico, então ele sabe qual é a doença. Aqui é um destaque para essa realidade, o conhecimento de Lucas, o hidrópico, e Jesus que cura o mesmo ali no dia de sábado. E claro, há outro texto que é a exclusividade de São Lucas, a passagem do filho pródigo, ou a parábola, né? Então, são essas realidades aqui que são exclusividade de Lucas. Eu trouxe algumas, mas tem muito mais. O que eu acho interessante? Por exemplo, quem prega, né? Talvez você tenha o gosto por pregar a palavra. Às vezes a gente não sabe guardar. Eu conheço muito de Bíblia, eu conheço. E não é porque eu sou bom no negócio. Não, é porque na minha vida, hoje já fazem 30 anos que eu lido com Bíblia, todos os dias. Faz 30 anos que eu posso dizer que eu acho que não tem um dia da minha vida que passou sem que eu tocasse a Sagrada Escritura, a Bíblia, de algum modo. Então, 30 anos fazendo a mesma coisa, a gente tem que aprender um pouco, né? Se a gente faz a mesma coisa há 30 anos e não aprendeu, alguma coisa está de errado. Então eu conheço bastante, só que eu sou muito ruim para gravar. Se alguém me diz, ó, tem essa passagem, eu sei da passagem, eu sei o texto, mas eu não sei gravar. Eu não consigo gravar. Algumas coisas eu já tenho gravado, mas nem tudo. Eu acho bonito, por exemplo, quando você vai em algum lugar, alguém desfia a Bíblia. Capítulo tal, versículo tal e tal, tal. Eu me encanto, acho belíssimo isso, mas minha cabeça não é boa. Agora, tem coisa que aí a gente vai mapeando. Por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente pensar a passagem do filho pródigo, Lucas, claro, porque é o Evangelho da Misericórdia. Essa é uma parábola que fala de misericórdia. Então, são coisas que a gente vai mapeando. E aí a gente vai lembrando, recordando. Cada vez que a gente escuta, a gente recorda. E assim a gente vai aprofundando o estudo e o conhecimento da Sagrada Escritura. Outra coisa que é exclusividade de Lucas é o chamado Evangelho da Infância. Isso mesmo, Evangelho da Infância, que está ali no capítulo 2 de Lucas. Do capítulo 2, versículo 1 até o 52, esse trecho é chamado de Evangelho da Infância. Por quê? Porque narra o nascimento, a apresentação de Jesus no templo, com os 40 dias, e segue até os 12 anos de Jesus. Se nós sabemos alguma coisa dos primeiros anos, dos primeiros dias da vida de Jesus, muito está aqui. Mateus também vai falar alguma coisa, Marcos também alguma coisa, mas aqui está o coração da infância de Jesus. Nós sabemos como que ele nasce, por quê, onde ele nasceu, né? Nós sabemos que com 40 dias seus pais então vão apresentá-lo no templo. Lá começa a cair as escamas. Maria guarda tudo no seu coração porque ela não tem certeza de tudo. Isso aqui é interessante nós entendermos. Maria não tem certeza de tudo, não. Não tem, porque ela não é onisciente. A onisciência é um atributo de Deus. Maria é a serva dos servos, é a mãe da fé, é aquela que caminha na fé. A fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Eu não vejo, tenho uma certeza interior, mas eu não estou vendo. Agora, Maria é aquela que caminha na fé, mesmo quando não compreende tudo, mesmo quando não entende tudo, mas crê, confia e peregrina. Vamos para frente, né? Então, aqui nós encontramos o Evangelho da Infância, coisa de Lucas. Depois,
Outra novidade para o Evangelho é a presença das mulheres. Mateus, Marcos e João não tocam nesse assunto. O Evangelho de Lucas há uma presença muito bonita das mulheres. Presença ativa, presença constante. A começar de modo especial por Maria, né? A presença de Maria. Desde o capítulo 1, versículo 26, se você pegar ali capítulo 1, versículo 26, nós vamos encontrar aqui um trecho onde há um protagonismo mariano. E muitas das coisas que nós sabemos sobre Maria, por exemplo, quando a gente fala de Maria plena de graça, Imaculada Conceição, né? O texto que se usa para isso está aqui. Quando o anjo a visita e vai dizer no versículo 28 do capítulo 1, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria se perturba. Se perturbou com o quê? Se perturbou-se de ser chamada de cheia de graça. Ou plena de graça. Cacheritomene, né? Ela que é chamada Cacheritomene. Cheia de graça. Eu lembro do padre José, que celebrava para nós, e ele abria essas coisas e a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Cacheritomene, Maria é cheia de graça, do grego. Ela é chamada cheia de graça. Se você pegar, João não narra isso, Marcos não trata disso, Mateus o anuncia para São José, só Lucas que traz essa realidade. É bonito porque a gente vê o sentido de que ninguém é substituível. É necessário essa participação de um todo. Os 4 relatos se juntam e compõem uma feição de Jesus Cristo, como um mosaico, pedrinha por pedrinha, onde cada um vai colocando a sua contribuição e no final a gente vê a face de Cristo inteiro, porque são relatos de um único evangelho, o evento de Jesus Cristo. Aqui nós estamos tratando dessa realidade da presença das mulheres, e a começar por Maria, desde o capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 2, versículo 52, nós vamos ver a presença de Nossa Senhora, né? Que é alvo do anúncio, que vai às pressas à visita de Isabel, que canta o Magnífica, que acolhe o Salvador nos seus braços no nascimento, que vai ao templo apresentá-lo, que escuta da boca de Ana e de Simeão os louvores a Deus pela vida do menino, que vai de novo aos 12 anos ao templo e lá vê o menino já com 12 anos, já adolescentezinho, assumindo a sua missão, e que vai aos poucos percebendo que verdadeiramente aquilo que ela acreditou está se concretizando. A presença de Maria, uma presença ativa, não passiva, ativa na construção da história da salvação. Então, essa é a primeira mulher que tem um protagonismo no Evangelho de São Lucas. Depois nós vamos ver outras mulheres. No capítulo 8, versículo do 1 ao 3, presença das mulheres. E essa é muito interessante mesmo. Lucas 8, versículo do 1 ao 3. Lucas é o único que coloca ali no quadro dos discípulos as primeiras discípulas. Jesus já tinha discípulas. Não estão dentro do grupo dos 12, mas são discípulas. Diz assim, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidade. Maria, a chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras, e muitas outras, ele ainda destaca, e muitas outras, não eram só outras, né? Eram muitas outras, que o assistiram com suas posses. Quer dizer o quê? Que além do grupo dos discípulos,
havia um grupo de mulheres também. E aqui ele vai nomear, primeira, Maria Madalena, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Maria Madalena é uma personagem muito importante. Ela é chamada de a apóstola dos apóstolos, porque ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Não se sabe muito sobre Maria Madalena, assim, que se possa patentear. Há muitas lendas, até um tempo atrás saiu uma série numa dessas plataformas de filmes, que muito questionada e tal, e o povo assiste, mas porque muitos dizem que ela não foi o que dizem que foi, né? Uns dizem que ela foi uma prostituta, outros dizem que ela não foi prostituta. Eu, particularmente, penso que isso é uma visão meia estranha, porque o que se foi antes de Cristo, né? Paulo diz, eu considero como lixo o que eu fui antes. Antes de Cristo, não é o problema. A grande questão é o que se é depois de Cristo na sua vida. O antes, então, digamos, para a salvação de Maria Madalena, para a sua santidade, não faz muita diferença se ela foi prostituta, quarteleira, o que ela foi. Não faz muita diferença para isso, entende? O que importa é o que ela se tornou depois. Ela vai mudando de vida. Ela vai se convertendo a chegar a ser chamada Santa Maria Madalena. Agora, Lucas traz alguns elementos aqui muito importantes. Quando ele diz assim, que dela, da qual tinham saído 7 demônios. O 7 simboliza possessão. É isso mesmo. 7 é força plena. 7 espíritos, 7 dons, 7 sacramentos. E também, por outro lado, o 7 também significa que ela estava totalmente possuída. O que ela era antes, não sei, mas Lucas que está falando, não sou eu, é Lucas. Ela tinha uma vida atrapalhada antes de encontrar Jesus. E Jesus a libertou. Ela se tornou livre. E se tornou uma discípula. E é interessante porque só pode ser discípulo de Jesus quem é livre. Não há como ser discípulo de Jesus sem ser livre. Depois as outras mulheres. A Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, a gente vê que não é gente muito fraquinha, gente de uma boa condição, que se encontrou com Jesus. E muitas outras mulheres que o assistem com suas posses. E por fim, capítulo 10, do 38 ao 39, nós já tocamos nesse texto, nós já o conhecemos, 2 mulheres que vão também ser discípulas de Jesus e grandes amigas. Quais são elas? Marta e Maria. 2 mulheres de atitude contrária, né? Marta, que está estrambelhada, cuidando das coisas. Maria, que está aos pés do Senhor. Nós não sabemos se Marta se converteu e se tornou uma Maria, sabemos? Nós não sabemos. Agora nós sabemos de uma coisa, ela é santa. Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro se celebram no mesmo dia, uma instituição do Papa Francisco. Se Marta deixou de ser preocupada com as coisas e tão agitada, nós não sabemos. Nós sabemos que mesmo no agito dela, o que ela queria era fazer uma boa comida e deixar tudo arrumado para o Nosso Senhor. Por outro lado, Maria, que estava lá aos pés de Jesus, rezando e tal, e que até recebe um elogio. Mas ambas se santificam, porque tem Jesus no centro. Às vezes a gente precisa entender que há realidades e realidades, mas o mais importante é que Jesus deve estar no centro e que Ele é o Senhor também da vida das mulheres. Por isso, Lucas destaca essa presença das mulheres na comunidade dos discípulos. E isso é uma novidade do evangelista São Lucas. Bom, né? Muito bom. Isso encanta a gente, arde o coração, como dizia os discípulos de Emaús. E até a próxima aula, até o próximo encontro, até o próximo momento onde nós adentramos cada vez mais nos escritos de São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.